Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago um vídeo que já me foi pedido algumas vezes, que é a história do meu cabelo. E eu vou-vos ser sincera, eu ainda não tinha feito este vídeo porque, para começar, eu não tenho assim tantas fotos da minha adolescência. Portanto, porque eu sempre gostei de tirar fotos, mas eu não tirava muitas fotos, porque na altura não tinha tanta autoestima, nem meios para tirar fotos, portanto não tirava e então eu não tenho assim tantas fotos das minhas várias fases do meu cabelo. Portanto, eu não sei se vou ter todas as fotos para vos mostrar, porque eu sei que é isso que vos interessa, é ver a evolução do meu cabelo, mas eu vou tentar ao máximo. Eu já estive a pesquisar e já tenho algumas de lado, vou tentar ao máximo encontrar o máximo possível para vos mostrar todas as minhas fases. E por favor não se assustem, ok? Porque eu era muito diferente do que sou agora. É assim, eu vou ser sincera, eu já vi vídeos destes, mas já não vejo há algum tempo, portanto eu nem sei ao certo como é que as pessoas fazem isto. Eu vou fazer à minha maneira. Mas portanto, eu já vos tinha dito que o meu cabelo natural é preto. O meu cabelo natural, ele não é preto, na verdade, ele é castanho muito escuro. Mas quando vocês olham, tipo assim, de relance, ele parece preto. Toda a gente diz que o meu cabelo é preto, eu própria já comecei a dizer que ele é preto, porque só quando eu comparo com algo preto, com um cabelo preto mesmo, é que se repara que o meu cabelo não é preto. Mas é como se fosse um preto claro, percebem? Isso é estranho. E o meu cabelo natural não só é preto, como é muito volumoso, muito. Isto que vocês estão a ver agora, isto já não é nada. O meu cabelo natural era tipo, pai, assim, grosso, é mesmo muito grosso, muito forte, por isso é que eu também pude fazer tudo isto ao meu cabelo. E é encaracolado. E eu nunca pude fazer nada ao meu cabelo, a minha mãe nunca me deixou. Eu pessoalmente sempre quis fazer cenas ao meu cabelo e via as minhas amigas a pintar o meu cabelo, eu queria fazer o mesmo, mas porque eu nunca gostei da minha cor de cabelo. Não cheguei a fazer nada ao meu cabelo até ter para aí os meus 13 anos, e eu acho que foi por volta dos meus 13 anos que eu decidi fazer, a cabeleireira na verdade, até foi ela que disse à minha mãe para eu fazer, porque tinha o cabelo muito escuro. Ela disse-me para eu fazer umas nuances, estão a ver, tipo uma madeixa ou outra mais clarinha, era uma coisa muito soft, estão a ver, tipo só uma madeixinha ou outra, e na altura eu adorei aquilo. Eu tive isso pai até aos meus 16, que eu lembro que foi nessa altura que eu mudei de cabeleireira, e a minha cabeleireira, que é agora a minha atual, disse-me logo, tu tens o cabelo muito escuro. Então a minha cabeleireira disse-me, na altura estava na moda as californianas e ela aconselhou-me a fazer californianas porque ela própria também concordou que o meu cabelo era muito escuro, e então eu fiz californianas. E eu vou ser sincera, eu na altura adorei, agora que eu vejo ficava-me muito mal. E ficava-me mal porque eu nem acho que elas estivessem mal feitas, até porque a minha cabeleireira disse-me logo desde o início que não queria fazer aquelas californianas que parecia que tinham um risco, estão a ver, e estava o cabelo escuro. E depois o loiro, que tinha mesmo ali um risco a separar, ela disse-me logo que queria-me tentar fazer aquilo tipo mais degradê. A cena é, o meu cabelo era preto, e ficar preto e depois loiro ficava muito estranho. O meu cabelo continuava volumoso nesta altura, atenção. Volumoso, e eu não cheguei a dizer, mas o meu cabelo também sempre foi muito seco. Depois, eu cheguei aos meus 17 anos e um dia eu decidi experimentar uma madeixa vermelha, que era tipo daquelas tintas que saíam com as lavagens. Experimentei uma madeixa vermelha porque a minha cabeleireira me disse para o fazer e adorei completamente. Amei completamente, tanto que decidimos que da próxima vez que eu lá fosse ia fazer madeixas vermelhas. Dito e feito. Fiz madeixas vermelhas e comecei a adorar aquilo. Até tinha uma amiga que me dizia que eu ficava com um ar bué roqueiro e eu adorava, porque eu estava na minha fase bué roqueira, estão a ver? E depois disso decidi começar a pintar o cabelo de vermelho. Nem descolorei nem nada. Eu meti diretamente a tinta por cima e é incrível porque até abriu bem. Portanto, é um bocadinho pieta quando dizem que cabelos escuros não funcionam com tintas por cima. Porque funciona e eu não descolorei o meu cabelo. Só teve um problema. É que o meu cabelo ficou às manchas. E o meu cabelo tem muita mania de fazer isso. Porquê? E nota-se agora. Porque ele agarra bem em determinadas zonas as tintas e depois noutras não agarra nada. Então eu tive uma fase em que o meu cabelo andava, isto já com os meus... não, ainda aos meus 17. Foi no meu 12º. O meu cabelo aqui em cima ficava vermelho, depois tinha aqui uma parte que ficava aqui, que ficava ruivo, e em baixo ficava mais para o loiro. E depois disso eu comecei a gostar de vê-lo mais ruivo e decidi passar para o ruivo.
Só que, como o meu cabelo estava às manchas, a minha cabeleireira primeiro aconselhou-me a primeiro pintar o cabelo todo de castanho escuro, para o meu cabelo ganhar pigmento e ficar todo uniforme. Eu não queria, né? Mas infelizmente tive que o fazer porque senão o meu cabelo não funcionava e ia acabar por voltar a ficar às manchas. Foi no ano em que eu fiz 18 anos, nesse verão. Eu tive o cabelo castanho e depois cheguei lá para outubro, talvez, e foi quando pintei o meu cabelo de ruivo. E o ruivo eu tive durante bastante tempo, gostei muito. Eu costumava dizer que o ruivo era a cor com a qual eu devia ter nascido, que era a minha cor. Portanto, eu gostei bastante dessa minha fase. Eu não estava com o cabelo muito volumoso, estava aqui a ver, estão a ver aqui a ver, com bastantes caracóis, estava bem fixe, comprido. Eu sempre tive o cabelo comprido, atenção. Depois cheguei ao verão de 2016, se não me engano, que foi depois de eu ter feito 19 anos. E nessa altura eu estava com a punk que queria o cabelo roxo. Isto até foi engraçado. Eu queria o cabelo roxo, então eu disse à minha cabeleireira que queria o cabelo roxo. Mas ela percebeu mal e achou que eu queria o cabelo cinzento. O roxo era uma cor mais forte, estão a ver, era uma cor mais escura. Agora o cinzento, eu teria que levar o cabelo a branco, estão a ver, teria que pôr o meu cabelo branco. E por isso eu nunca lhe tinha pedido tal coisa, porque achei que ela que não me ia deixar. Porque a minha cabeleireira é mesmo daquele tipo de pessoa que, se achar que o meu cabelo não está pronto, que não pode fazer uma coisa, ela diz-me na cara, não é? Ai, sim, fazes. Não. Ela disse-me que não havia problema, que eu podia tentar, e foi nesse dia que eu descolorei pela primeira vez o meu cabelo. Quer dizer, pela primeira vez não, que já tinha descolorado nas californianas, mas vocês percebem. Descolorei, estão a ver como estão as minhas raízes agora? Basicamente eu descolorei assim. Deixei as minhas raízes, que na altura estavam ruivas, mas ela pintou-mas de preto. Acho que ela chegou a pintar de preto na altura, acho que sim. Que era para ver aquele contraste, estão a ver? E basicamente descolorei para aí daqui para baixo. O meu cabelo na altura ainda estava comprido. Gostei imenso, por acaso gostei imenso. O meu cabelo, como nunca tinha levado com coisas muito agressivas, só tinha levado com aquelas tintas de ruivo e assim, mas não era nada muito agressivo e eu nunca fazia muita coisa ao meu cabelo na altura. Resultou bastante bem e ficou um loiro muito bonito. Não chegou a branco, mas ficou um loiro muito bonito porque não estava aquele loiro amarelo, estava um loiro perfeito. E foi nessa altura que eu comecei a testar o cinzento. Inicialmente, logo após eu ter descolorado o cabelo, uns dias depois eu fui ao cabeleireiro e tentei meter um cinzento, mas ele ficou... Estão a ver a cor que eu tenho agora? Ficou assim, basicamente. Pronto, depois acabou por sair e durante o verão todo eu tive o cabelo loiro e gostei imenso. Depois houve uma altura, lá para setembro, que eu voltei a meter um cinzento e não gostei nada e o meu cabelo ficou bem estranho. Ele parecia que era, estão a ver a tonalidade que eu tenho agora misturado com loiro, um bocado mais claro, mas eu não gostava nada. E pedi à minha cabeleireira para me voltar a descolorar o que já estava descolorado. E o meu cabelo, foi quando ele começou a ficar muito fraco. Entretanto, eu comecei a voltar a meter um cinzento e na verdade o cinzento que eu metia, segundo aquilo que a minha cabeleireira me disse, eu acho que é isto, ela metia-me uma tinta escura, só que não a deixava ficar muito tempo, estão a ver? Então ficava só cinzento. E o primeiro que ela me meteu, que até foi na altura em que eu fui a Lisboa ao concerto do Justin, estava fantástico, eu gostei bué. E depois esse cinzento abria um bocadinho o violeta. Só que depois, cheguei a dezembro e decidi continuar a meter o cinzento. Só que o meu erro foi ter metido muito, ou seja, eu lembro-me que meti antes do Natal e ele ficou fixe, só que depois para a passagem de ano eu voltei a meter, estão a ver? Então o meu cabelo ficou muito escuro. Ele ficou uma cor mesmo estranha. Aquilo era tipo um castanho, mas tipo um castanho acinzentado, meio... não era bonito. Eu ainda tive com o cabelo assim, pai, durante 2 meses. Pai. E foi então quando eu cheguei a fevereiro de 2017 e eu tinha uma máscara em casa que era rosa, eu tinha-a comprado no ano anterior e decidi, porque não, o meu cabelo está com esta cor estranha, ele apesar de tudo ainda está um bocado claro, portanto é capaz de pegar bem a cor. E então decidi meter aquela máscara, que era tipo um rosa, roxo, então metia em fevereiro e continuei a metê-la até junho, por aí. Não, na verdade foi para aí até maio, porque depois nessa altura eu deixei de meter. Portanto, eu ainda aguentei uns meses com ela e o meu cabelo já estava a recuperar mais ou menos. Assim, a parte que está descolorada nunca chega a recuperar totalmente, né? É óbvio. Só que depois eu estava com a ideia de voltar a descolorar o cabelo, porque eu já não estava a curtir aquela cor nem nada, e tentei que a cor saísse. E devo-vos dizer que aquela máscara é do caraças. Eu deixo o nome na descrição da máscara.
aquela máscara Gente, se vocês querem uma coisa que vos dure imenso tempo, opá, a sério, esqueçam as tintas. Comprem aquela máscara e custa para aí 6 euros. Tem azul, tem... eu acho que até tem verde, tem vermelho, tem cinzento, tem rosa. Então decidi deixar de meter a máscara, que foi lá para maio de 2017, e para ver se saía o rosa por completo. Passado 1 mês e meio, o rosa não tinha saído por completo. Saiu ele ficou tipo um rosa roxo desbotado. E foi então em junho que eu voltei a descolorar o cabelo, e desta vez eu descolorei as raízes também. E foi quando decidi cometer a loucura de cortar o cabelo pelos ombros. Ele na verdade não estava pelos ombros, eu na altura achei que ele estava super curto, mas ele estava para aqui. Não, vai por aqui. E então eu tive o loiro ainda durante algum tempo. Entretanto ele começou a ficar mais amarelo, e o que eu fiz foi, em vez de descolorá-lo outra vez para não ser tão agressivo logo assim, estão a ver, passado tão pouco tempo, meti uma tinta rosa. Atenção, isto é tudo feito no cabeleireiro, eu nunca faço nada em casa. Meti uma tinta rosa e foi engraçado porque a minha cabeleireira meteu-uma desde a raiz, e ela não sei como descolorou uma raiz também. Só que ela começou a sair, né? E então eu voltei lá e voltei a descolorar o cabelo todo. E foi aí que ele ficou aquela cor mais esbranquiçada, ficou um loiro mesmo mais esbranquiçado. E eu meti cinzento por cima também, e o cinzento acaba por anular um bocado o amarelo também, ou seja, ele quando saiu o cinzento ele ficou mesmo praticamente branco. Não, o meu cabelo nunca chegou a ser totalmente branco. Em algumas fotos parece, mas ao vivo ele nunca chegou a ser totalmente branco, mas estava quase. Eu, entretanto, comprei uma tinta da L'Oreal, aquelas da Colorista, acho que é assim, e comprei o rosa mais claro. Só que comprei uma só embalagem. E quando fui ao cabeleireiro pedi para elas me meterem, porque o meu maior goal sempre foi rosa. Só que acontece que não foi suficiente para o meu cabelo inteiro, portanto elas tiveram que misturar uma tinta que tinham lá rosa. E essa tinta não era exatamente aquilo que eu queria, porque era fluorescente. E portanto eu detestei aquilo. Tanto que fiz uma loucura, que não devia fazer, né? Mas fiz, que foi lavar o cabelo todos os dias para tentar que ele saísse o mais rápido possível. Acabou por sair depois e ficou ainda mais branco do que o que estava antes, na verdade. E aguentei para ir até agosto, finais de agosto, assim, com o cabelo. E depois voltei a descolorar as raízes, normal, né? Eu tenho sempre que descolorar as raízes para aí 2 vezes, porque como elas são muito escuras, uma só vez não dá, ele fica sempre amarelo. Pronto, só que depois cheguei a outubro, já mais finais de outubro, e decidi experimentar outro cinzento. E ficou basicamente aquele cinzento que eu vos tinha dito antes, que eu tinha tido antes, que abria aqueles reflexos meio violeta. Pronto, foi um cinzento assim que eu tive, e tive pai durante uma semana. E depois voltei lá ao cabeleireiro para voltar a retocar as raízes, isto já no início de novembro. Ou seja, eu tinha as feito no início de finais de agosto e inícios de setembro, e quis voltar a fazê-las no início de novembro. Só que eu devia ter esperado mais tempo, porque foi aí que as coisas descambaram. Porque era demasiado cedo e o meu cabelo partiu. Aqui atrás eu já não tenho metade do meu cabelo quase. Eu vou-vos mostrar como é que está o meu cabelo aqui. Estão a ver? Portanto, pessoas que queiram fazer isto em casa, é melhor não tentarem sequer. Porque o meu cabelo ficou assim e foram as raízes que eu estava a descolorar. As minhas raízes nunca tinham sido descoloradas, mas de alguma maneira deve ter apanhado cabelo que já estava descolorado e que estava fraco e ficou assim. Agora imaginem, já cresceu isto tudo de raízes. E foi nessa altura que, por acaso, o meu cabelo ficou super bonito, mas nessa altura a minha cabeleireira disse-me logo: Helena, não vamos descolorar o cabelo nos próximos meses. E na altura nós até tínhamos pensado lá para janeiro, fevereiro, a coisa já deve estar mais ou menos resolvida. Mas não. Desde essa altura que eu não descoloro as minhas raízes, acho que foi no dia 2 ou no dia 3 de novembro que eu descolorei a última vez. E pronto. E basicamente, entretanto, eu tenho tentado outras cores. Basicamente voltei a testar aquele cinzento que eu vos tinha falado, ainda agora que abri o violeta. Testei o rosa em janeiro e em fevereiro, que foi a cor que eu mais gostei até agora. E penso que daqui a uns tempos vou voltar a meter. Depois testei o azul em março e eu gostei bastante, só que depois começou a ficar mais esverdeado e eu não gostei tanto. E por isso chegamos agora ao presente. Eu decidi testar o roxo e o roxo ficou assim. Não estou a perceber porquê. Ou seja, eu fugi do azul porque o meu cabelo ficava verde e
com o roxo o meu cabelo voltou a ficar verde. Aliás, o meu cabelo ainda está mais verde agora do que esteve com o azul. E pronto, e é basicamente isto. Esta é a história do meu cabelo. Eu espero não me ter confundido muito. Se tiverem alguma questão, deixem nos comentários, porque eu atrapalhei-me um bocado, porque eu comecei a meter muitas cores, a partir de uma certa altura eu comecei a fazer as coisas com tanta rapidez e tão ao mesmo tempo, tão seguidas, que eu próprio me confundo na história. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like se gostaram e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!